Ela foi abandonada por ser obesa, mas um ex-presidiário mudou sua vida para sempre. Ela tinha 28 anos e a crueldade de um relacionamento tóxico a deixou irreconhecível. Ela perdeu a si mesma, a saúde e a esperança. Mas o que aconteceu com ela depois de ser abandonada por ser obesa desafiou toda a lógica e chocou o mundo inteiro. Mas antes, já dá um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história é simplesmente impossível de esquecer. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Respira fundo, porque o que vem a seguir vai te prender do início ao fim. Nosso palco para essa tragédia grega, de quilos extras e corações partidos, era um apartamento minúsculo no centro de uma metrópole que nunca dormia. Ali, entre caixas de pizza vazias e embalagens de chocolate amassadas, morava Sofia. Ela tinha 28 anos, mas parecia ter vivido uma vida inteira de desgostos. Não que a vida tivesse sido má com ela o tempo todo. Houve um tempo, bem distante agora, em que Sofia era uma bailarina, leve como uma pluma, graciosa como um cisne, desses que a gente vê em documentários da natureza, com toda aquela altivez. Mas aí chegou ele, Arthur. Arthur. O tipo de homem que parecia ter saído de um anúncio de perfume, com um sorriso de capa de revista e a lábia de um vendedor de enciclopédias, daquelas que ninguém mais compra, mas que convencem você de que precisa ter. Ele a envolveu, a seduziu, e com ele veio um combo completo. Jantares tardios, saídas para hamburguerias gourmet e, ironicamente, a gradual e sorrateira transformação de uma bailarina em uma, digamos, aspirante à ursinha de pelúcia. Nos primeiros anos, Arthur adorava as curvas novas. Dizia que ela estava mais mulher. Sofia, tola e apaixonada, acreditava. Quem não acreditaria quando o amor nos cega com uma camada extra de açúcar e gordura trans? Mas a verdade é que o peso aumentava, a energia diminuía e, de repente, o espelho começou a refletir uma estranha. Uma Sofia que ela mal reconhecia, perdida sob camadas de autoconfiança erodida e de um corpo que já não a obedecia. Ela tentava se animar, comprar roupas novas, mas nada servia. O guarda-roupa dela, antes colorido e vibrante, virou um santuário de tons escuros e tecidos elásticos. Então, em uma tarde chuvosa, Arthur fez o que todo vilão de novela barata faz. Sentou-se no sofá, com uma expressão grave que parecia ensaiada no espelho. "Sofia", ele começou, "precisamos conversar. Eu te amo, mas não consigo mais. Não é justo com você. Eu preciso de alguém que me acompanhe, que tenha mais pique, alguém diferente." Diferente? Essa palavra é um eufemismo tão elegante para magra. Ele não disse gorda, mas seus olhos e o silêncio pesado entre as palavras gritaram a verdade. Sofia não era mais a bailarina dos sonhos dele. Ela era, na visão dele, apenas um peso morto. Naquele dia, Sofia não chorou apenas pela perda do amor. Ela chorou pela perda de si mesma, pelo reflexo distorcido no espelho e pela crueldade daquela sentença. O contrato, não de casamento, mas de autodestruição, parecia assinado. E o destino, com seu senso de humor peculiar, já tinha outros planos, bem mais absurdos para ela. Os dias que se seguiram à partida de Arthur foram um borrão cinzento de dor e desesperança para Sofia. Cada manhã era um novo martírio. Abrir os olhos e lembrar-se da solidão opressora, do vazio deixado por alguém que ela acreditava ser seu pilar, era excruciante. O espelho, antes um objeto de vaidade, tornou-se um inimigo. Cada reflexo era um lembrete cruel das palavras não ditas de Arthur, da rejeição que ecoava em sua mente. Diferente. Preciso de alguém com mais pique. Essas palavras, disfarçadas de gentileza,
perfuravam sua alma. Ela se via presa em um ciclo vicioso de autodepreciação. Tentava se levantar, prometia a si mesma que recomeçaria, que lutaria, mas a força de vontade escorria por entre os dedos como areia fina. O apetite, antes um refúgio, transformou-se em uma armadilha. A cada pedaço de bolo, a cada doce, sentia um alívio momentâneo, seguido de uma culpa avassaladora que a empurrava ainda mais para o fundo do poço. Era como se estivesse algemada a uma versão dela mesma que não conseguia controlar. Uma versão que Arthur havia ajudado a construir e depois descartado. A dor física se somava à emocional. As roupas não serviam, apertavam, sufocavam. Cada movimento, cada subida de escada, cada caminhada curta se tornava um esforço hercúleo, doloroso. Ela se sentia pesada, lenta, presa em seu próprio corpo, que parecia conspirar contra ela. Lembrava-se da leveza de outrora, da agilidade de bailarina, e a comparação era um golpe direto em sua autoestima, um lembrete constante do que havia perdido. O mundo exterior parecia um palco onde todos a julgavam. Os olhares nas ruas, os cochichos nos corredores do supermercado, a dificuldade em encontrar roupas que a fizessem sentir-se bem, tudo amplificava sua angústia. Ela tentou se esconder, se isolar, mas a cidade grande não permitia. A cada saída, a cada interação, ela sentia o peso não só dos quilos, mas também dos olhares, das suposições. A vergonha a consumia. Em suas noites insones, ela chorava em silêncio, sentindo o frio na barriga, as mãos tremendo, a respiração curta. O destino parecia não só selado, mas cruelmente determinado a testar cada fibra de sua resistência. Sofia estava no limite, à beira do abismo, sem saber que o próximo passo não seria para baixo, mas para o lado, para um encontro que desafiaria tudo o que ela acreditava saber sobre segundas chances e sobre si mesma. No abismo da solidão e da desesperança, Sofia encontrava-se em um ritual noturno de autopiedade e biscoitos recheados. Era sua única companhia, seu único consolo, mesmo sabendo que era uma armadilha. A vida, ou o que restava dela, parecia ter se resumido a uma sequência de desilusões e a um corpo que insistia em traí-la. Em uma dessas noites sem sono, enquanto o relógio teimava em arrastar as horas, ela navegava pelas profundezas da internet, buscando qualquer coisa que a distraísse de sua própria miséria. Grupos de apoio? Dietas milagrosas? Nada parecia real, nada parecia alcançável para alguém que sentia ter esgotado todas as suas forças. Foi então que um anúncio estranho, quase oculto, saltou na tela do seu computador. Não era um anúncio de dietas da moda, nem de academias com modelos saradas. Era um convite para um programa de redenção pessoal, um retiro intensivo de reabilitação. O site era austero, sem fotos chamativas, e as informações eram mínimas, quase crípticas. Dizia apenas que era para aqueles que haviam perdido o rumo, que precisavam reconstruir-se do zero. O mais bizarro era o endereço. Um antigo mosteiro no interior do país, conhecido por ter sido, décadas atrás, uma prisão de segurança máxima. Sofia riu amargamente. A ironia era cruel. Deixar uma prisão emocional para entrar em uma prisão literal? Parecia o enredo de um filme B, mas algo na descrição minimalista, na promessa vaga de redenção, tocou um nervo que ela nem sabia que ainda existia. Não era sobre emagrecer, parecia ser sobre reencontrar algo perdido, talvez a si mesma. Movida por um impulso que beirava o desespero e talvez por uma dose considerável de exaustão mental, ela preencheu o formulário de inscrição. Não esperava resposta. Jamais. Acreditava que era apenas mais uma de suas vãs tentativas de buscar uma saída em becos sem saída. Dias depois, o impensável aconteceu. Um e-mail simples, sem remetente claro, com apenas uma frase. Sua vaga foi aprovada. Prepare-se para o início de uma nova vida.
Não havia anexos, contratos, nem detalhes sobre pagamento. Apenas a data e o endereço. O choque foi imediato. O coração de Sofia, que há muito tempo batia em um ritmo de pura letargia, deu um pulo assustador. Uma parte dela gritava para ignorar, para voltar à segurança de sua miséria conhecida. Mas outra parte, pequena e quase inaudível, sussurrava: E se essa for a única chance? Ela não sabia o que esperar, nem quem estaria por trás daquilo. Mas uma coisa era certa. Na noite em que Sofia decidiu arriscar tudo, o mundo dela, que já estava de cabeça para baixo, estava prestes a ser virado do avesso de uma forma que ninguém, nem mesmo ela, poderia sequer imaginar. A viagem até o antigo mosteiro, agora centro de redenção pessoal, foi tão enigmática quanto o e-mail que a levou até lá. Um carro preto, sem identificação, a buscou no endereço fornecido, sem motorista visível. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Não era medo, ou talvez fosse, mas misturado a uma estranha e inebriante sensação de estar finalmente se jogando no desconhecido, no e se que sempre a perseguiu. O trajeto foi longo, por estradas que se tornavam cada vez mais desertas, mergulhando na vastidão de uma paisagem que parecia engolir qualquer sinal de civilização. Ao chegar, o lugar era imponente e sombrio. Muralhas de pedra cinzenta, janelas estreitas e altas que pareciam olhos vazios e um portão maciço de ferro forjado que rangeu com um gemido antigo ao se abrir. A atmosfera era pesada, carregada de histórias que Sofia não podia decifrar. O ar, surpreendentemente, era puro, diferente do miasma da cidade, mas a sensação de isolamento era opressora. Lá dentro, o pátio central estava silencioso, com uma fonte seca no meio, cercada por bancos de pedra desgastados. E então, ela o viu. Não era um monge, nem um terapeuta de jaleco branco. Era um homem alto, corpulento, com ombros largos e uma cicatriz proeminente que ia da têmpora esquerda até a linha do maxilar, cruzando seu olho. Seus cabelos eram raspados e ele usava um uniforme de treino cinza escuro que acentuava a musculatura impressionante. Seus olhos, contudo, eram a parte mais impactante, profundos, intensos, com uma mistura perturbadora de dureza e uma tristeza quase palpável. Ele não sorria, nunca. Era o oposto de Arthur em todos os sentidos, e sua presença preenchia o ambiente com uma autoridade silenciosa e inquestionável. Ele se apresentou. Sou Elias, e este é o Santuário da Regeneração. Aqui não prometemos milagres, mas exigimos transformação. Sua permanência dependerá unicamente da sua vontade de enfrentar quem você realmente é e o que te trouxe até aqui. A voz dele era grave, rouca, sem rodeios. Sofia sentiu um calafrio. Elias não falava de dietas ou exercícios, mas de algo muito mais profundo. Ele era o diretor do programa, e sua aura era a de alguém que havia enfrentado seus próprios demônios e sobrevivido. Não havia compaixão em seu olhar, apenas uma expectativa quase cruel. Além de Elias, Sofia notou outras figuras, mulheres e homens de diferentes idades, todos com a mesma expressão em seus olhos. Uma mistura de exaustão e uma fagulha de desespero contido. Nenhum sorriso, nenhum aperto de mão. Eles eram os reabilitandos, como Elias os chamava, fantasmas de suas antigas vidas, agora ali, na tentativa de ressuscitar. Havia uma mulher de meia idade, com o rosto marcado pela mágoa, um jovem com o olhar perdido e uma idosa com uma postura rígida, como se a vida tivesse arrancado dela toda a flexibilidade. A rotina era espartana. Acordar antes do sol, refeições simples e controladas, longas caminhadas em silêncio pelos arredores áridos e sessões diárias com Elias. Mas não eram sessões de terapia convencional.
Ele não perguntava sobre o passado. Ele exigia que eles o confrontassem em exercícios físicos extenuantes, em tarefas que beiravam o absurdo, projetadas para quebrar suas defesas e forçá-los a encarar suas fraquezas. Sofia, com seu corpo pesado e a falta de preparo, sofreu horrores. Cada passo era uma batalha, cada repetição, uma tortura. Elias observava, impassível. Seus olhos vasculhavam a alma de cada um, como se buscasse o ponto de ruptura. Era um teste físico e mental. Quem estava ali era por vontade própria, mas o preço da redenção parecia ser pago em dor e suor, e Sofia começou a se perguntar: quem era Elias, afinal? Um guru? Um carrasco? Ou um libertador que usava métodos brutais para curar feridas invisíveis? Ela sentiu uma dúvida crescente: o filho mais novo de um sheiks, um herdeiro vingativo ou um advogado sagaz que mudaria as regras do jogo. Mas o jogo já tinha começado, e Elias, com seu passado enigmático, era a peça central. Semanas se arrastaram, ou melhor, se arrastaram como se arrastava o corpo exausto de Sofia a cada nova provação imposta por Elias. A fome, o cansaço, a dor muscular constante eram um lembrete cruel de sua fraqueza. Mas, surpreendentemente, algo mais estava mudando. A névoa da tristeza que a envolvia começava a se dissipar, pouco a pouco, revelando uma resiliência que ela desconhecia. Ela estava mais leve, sim, não apenas no corpo, mas na alma, ainda que os métodos de Elias fossem tão brutais quanto eficazes. Ele não a elogiava nunca, mas seus olhares eram menos julgadores, quase observadores. Em uma tarde particularmente cinzenta, após uma sessão exaustiva de meditação ativa, que consistia em carregar pedras enormes de um lado para o outro do pátio, Sofia desabou. Não fisicamente, mas emocionalmente. As lágrimas vieram sem aviso, uma torrente incontrolável de tudo o que ela vinha reprimindo. Elias, que geralmente mantinha uma distância profissional e fria, aproximou-se. Seus olhos, que antes pareciam pedras, agora carregavam um brilho diferente. Ele se ajoelhou, o que era um evento raro, e a encarou de perto, a cicatriz em seu rosto parecendo se contorcer com a tensão de suas feições. Você pensa que está aqui para perder peso, não é, Sofia? A voz dele era um sussurro rouco, quase inaudível, contrastando com seu tom habitual de comando. Sofia balbuciou algo sobre Arthur, sobre a rejeição, sobre a busca por uma nova chance. Elias assentiu lentamente, sem tirar os olhos dela. Erro. Você não está aqui para perder peso. Você está aqui para se encontrar. E eu não sou um ex-preso que virou guru fitness, Sofia. O choque foi instantâneo. Sofia paralisou, as lágrimas secando nas bochechas. Elias, um ex-preso? A dissonância do título, que parecia tão óbvia para o público, nunca havia sido uma verdade explícita para Sofia, que via nele apenas um homem duro e misterioso. Mas o plot twist ainda não havia chegado por completo. Eu sou Elias, sim, Elias Valois, ele continuou, a voz agora carregada de uma gravidade que fez o sangue de Sofia gelar. E a história que todos conhecem sobre o ex-preso que se redimiu e virou treinador é uma farsa, pura invenção de um tabloide sensacionalista. Minha história real é bem diferente e mais sombria. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Eu não fui preso. Eu fui o diretor desta antiga prisão, Sofia. Por 20 anos, o ar pareceu rarear. Sofia engasgou. O local não era um ex-mosteiro que virou prisão e depois centro de reabilitação. Era uma prisão desativada, gerenciada por seu ex-diretor, um homem que passou 2 décadas trancando pessoas, não libertando-as. A cicatriz em seu rosto, não de uma briga de rua, mas de uma rebelião controlada anos atrás. O programa de redenção pessoal, uma fachada. O que ele fazia ali, com aquelas pessoas vulneráveis, buscando esperança, o pai dela,
Um homem que havia falido a família, forçando-a a um casamento por dinheiro. Não, Elias não era o pai, mas a manipulação era a mesma. Ele não queria redimi-las, ele queria testá-las. Para quê? O segredo não era a perda de peso, mas a descoberta de uma força que ela não sabia que tinha. A grande verdade não era um crime escondido, mas uma libertação inesperada, vinda da fonte mais improvável. Elias não estava ali para torná-la mais leve, mas para torná-la mais forte, de uma forma que ela nunca imaginaria. A revelação de Elias ecoou nas muralhas de pedra do santuário, ressoando na mente de Sofia como um trovão. Não um ex-preso, mas o diretor daquele lugar opressor. A informação era um soco no estômago, misturando-se à exaustão física e emocional. No início, a raiva a dominou. Raiva pela manipulação, pela fachada, por ter sido levada a um lugar que, em sua essência, ainda carregava a energia de confinamento. Como podia confiar em alguém que construiu sua redenção sobre uma mentira? Sofia confrontou Elias no dia seguinte, a voz embargada pela indignação. Mentiroso! Você me enganou! Pensei que era um centro de cura, não uma cela glorificada. Elias ouviu, impassível, seus olhos profundos fixos nos dela. Não havia desculpas, apenas uma resposta fria e direta. Enganei você? Ou você enganou a si mesma com a sua própria desesperança, buscando uma solução fácil para uma dor profunda? Este lugar não mente. São as pessoas que mentem para si mesmas. Aqui, a única prisão é a que você constrói dentro da sua mente. As palavras, duras como pedras, atingiram Sofia de uma forma inesperada. Uma verdade incômoda. Ela, de fato, havia se iludido. Mas por que ele? Por que essa fachada? Por que não a verdade desde o início? A tensão entre eles era quase palpável. Uma mistura volátil de mágoa e uma estranha, quase obscena atração. Elias, com sua postura imponente e sua aura de mistério, exercia um fascínio perturbador. Havia algo nele, além da dureza, que sugeria uma vulnerabilidade oculta, uma sabedoria amarga adquirida em anos de convivência com almas perdidas. Os olhares entre eles se tornaram mais longos, carregados de significado. Durante os exercícios, quando Sofia sentia que ia desabar, ele estava lá, não com palavras de encorajamento, mas com um silêncio que a impulsionava a continuar. Um olhar, um aceno quase imperceptível da cabeça. E nessas trocas silenciosas, algo começou a florescer entre a raiva e o ressentimento. Uma curiosidade, um respeito relutante. E, para o horror de Sofia, um desejo que ela não podia controlar. Como poderia sentir algo por um homem tão rude, tão enigmático, tão perigoso? Em um momento, durante uma pausa para o almoço, eles se encontraram sozinhos na cozinha, a luz fraca da manhã realçando a cicatriz no rosto de Elias. Sofia, num ímpeto que a surpreendeu, perguntou: "Por que você faz isso? Por que essa farsa? Qual é o seu objetivo, Elias?" Ele se virou lentamente, os olhos penetrantes. "Meu objetivo, Sofia, é mostrar às pessoas que a verdadeira liberdade não está em fugir da dor, mas em confrontá-la, em aceitar a escuridão para encontrar a luz. Meu passado aqui me ensinou isso. E a farsa, bem, a farsa é um convite para aqueles que precisam de um choque para acordar." A voz dele era quase um lamento, e por um instante Sofia viu através da máscara de dureza um vislumbre de um homem ferido, buscando sua própria redenção através da dor alheia. Ela o odiava por ter sido enganada, mas não conseguia odiar a pessoa que ele parecia ser por trás da fachada. Naquele silêncio carregado, o ar entre eles vibrava com uma tensão irrefutável, e Sofia percebeu que a linha entre o ódio e o desejo era perigosamente tênue. Aquele silêncio na cozinha, carregado de verdades não ditas e de uma tensão elétrica,
marcou uma virada na relação de Sofia com Elias. A fachada de mentiras havia sido derrubada, mas no lugar dela emergiu uma complexidade perturbadora. Sofia ainda o odiava por ter sido enganada, por ter seu desespero usado como isca. Mas ela não conseguia ignorar o fato de que Elias, à sua maneira brutal, estava a ajudando a encontrar uma força que ela jamais soubera que possuía. Seu corpo estava mudando, sim, perdendo os quilos que a aprisionavam, mas sua mente estava se fortalecendo, se tornando mais afiada, menos ingênua. A bailarina adormecida, mesmo com a cicatriz da dor, começava a despertar. Os encontros com Elias se tornaram mais frequentes, mais intensos, sempre sob o pretexto de sessões de reabilitação. Mas a linha entre o mentor e o algoz, entre o protetor e o predador, estava se apagando. Havia uma intimidade perigosa crescendo entre eles, alimentada pela vulnerabilidade de Sofia e pelo magnetismo sombrio de Elias. Ele a desafiava, a levava ao limite físico e mental, e em cada superação, um olhar de aprovação, quase um sorriso contido, fazia o coração de Sofia disparar de uma forma que Arthur nunca conseguira. Era uma conexão doentia, nascida da dor, mas inegavelmente poderosa. Em uma noite particularmente fria, após um treino exaustão sob a luz da lua no pátio, Sofia sentiu uma tontura avassaladora. As refeições espartanas de Elias, o ritmo implacável, tudo se somava. Mas não era apenas o cansaço. Havia algo mais. Uma náusea persistente, um estranho cansaço que a invadia em momentos inesperados. Ela tentou ignorar, atribuir ao estresse e à mudança radical de hábitos. Mas os sinais, inegáveis para uma mulher, começaram a se acumular. O teste de gravidez, comprado às escondidas na única visita permitida à cidade, foi um choque de realidade tão devastador quanto o abandono de Arthur. 2 linhas. Positivo. O mundo de Sofia girou novamente, mas desta vez não era a tristeza que a dominava, mas o pânico. Um pânico gelado que a paralisou. Grávida, ali, naquela prisão desativada, sob a tutela de um ex-diretor misterioso, com um passado tão sombrio quanto seu olhar. E o pai não podia ser. Não podia. Arthur, o antigo amor, o homem que a havia abandonado por seu peso, estava totalmente fora de cogitação. E Elias? A possibilidade era tão absurda quanto a situação em que ela se encontrava. Eles não haviam... Ela não permitiria, mas a verdade, crua e incontestável, estava ali. A última vez em que ela havia baixado a guarda, em um momento de fraqueza e vulnerabilidade, havia sido com quem? A memória era turva, embaçada pela dor do término, pela confusão dos dias que se seguiram. A revelação final, a mais chocante de todas, veio não através de Elias, mas de uma pequena e velha enfermeira que trabalhava no local há décadas, uma alma discreta que observava tudo em silêncio. Vendo o desespero de Sofia, ela se aproximou com a compaixão de uma avó. "Minha querida", sussurrou a enfermeira, os olhos marejados. "Você não está sozinha nessa. Esse lugar, ele tem seus segredos. E seu bebê? Bem, seu bebê é um milagre, mas também uma complicação que Elias jamais imaginaria." A enfermeira hesitou, antes de soltar a bomba que destruiria o pouco que Sofia ainda acreditava. "O pai do seu bebê, Sofia, é o irmão de Elias, o verdadeiro ex-preso que estava internado aqui, cumprindo pena por um crime de fraude, antes de Elias assumir. Ele fugiu semanas antes de você chegar, mas não sem antes ter um breve romance proibido com a enfermeira que se apaixonou por ele. A única mulher que conseguiu chegar perto dele. Não foi Elias que a engravidou, foi o irmão dele, o verdadeiro ex-preso que você pensou que fosse o Elias do começo da história. O pai do seu filho é Elias Júnior, o filho de Elias."
Ela estava grávida do sobrinho de Elias, filho do verdadeiro ex-preso, o filho de um ex-preso, herdeiro de uma família secreta e rica. Aquele bebê poderia não só destruir a vida que Sofia estava começando a reconstruir, mas também desenterrar segredos de uma linhagem sombria que Elias estava tentando manter enterrados. Era o tipo de complicação que transformava um drama pessoal em uma guerra familiar. A revelação da enfermeira pairava sobre Sofia como uma névoa densa e aterrorizante. Grávida, do irmão de Elias, o verdadeiro ex-preso, Elias Júnior, o foragido, o homem cuja existência a própria família tentava apagar. O desespero inicial deu lugar a uma fúria fria. Como a vida podia ser tão cruelmente irônica? Ela, que buscava redenção para si, agora carregava o fruto de um segredo familiar obscuro. O peso não era mais dos quilos que perdera, mas de uma responsabilidade gigantesca. Sofia confrontou Elias novamente, não com raiva cega, mas com uma calma assustadora. Seu irmão, ela começou, e Elias empalideceu, uma rara rachadura em sua máscara de dureza. O verdadeiro ex-preso, o pai do meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco das acusações não ditas. Elias, pela primeira vez, parecia ter sido atingido em seu ponto mais vulnerável. A verdade de seu passado, a razão de sua reclusão naquela prisão abandonada, estava exposta. Ele não estava ali apenas para reabilitar outros. Estava cumprindo sua própria penitência, tentando conter as consequências dos atos de sua família, um legado de loucura e ambição desenfreada que ele havia tentado aprisionar ali. Elias confessou. Sim, o irmão, Elias Júnior, era a ovelha negra da rica e tradicional família Valois. A mesma família que fundou o mosteiro original e que o transformou em prisão para conter seus desajustados. Elias Sênior, o pai, o diretor original, havia transformado o local em um purgatório para os que manchavam o nome da família. E Elias, nosso Elias, havia seguido os passos do pai, não por crueldade, mas por um senso distorcido de dever para manter os segredos da linhagem. Elias Júnior havia fugido antes de Sofia chegar, um fantasma que agora se manifestava no ventre dela. A verdade era que Elias, em sua própria jornada de redenção, havia se fechado para o mundo, transformando a prisão em um centro de disciplina rigorosa para, de alguma forma, purgar os pecados da família. A farsa do programa era, para ele, uma tentativa de criar ordem no caos que sua família havia semeado. E agora Sofia, com sua inocência e um bebê em gestação, era o caos personificado, a prova viva de que ele não poderia controlar tudo. A decisão pairava sobre Sofia. Podia fugir, denunciar Elias, expor a farsa. Poderia desaparecer e criar seu filho longe daquele legado sombrio. Podia retornar à cidade, ao mundo que a rejeitou, mas agora com um corpo mais leve e uma mente mais forte. Ela havia perdido 20 quilos, sim, mas havia ganhado muito mais. Autoconhecimento, resiliência e a capacidade de se levantar sozinha. A dependência de Arthur, o medo de ser gorda, tudo isso havia desaparecido, substituído por uma nova Sofia, forjada no fogo daquela prisão de almas. E então, em um ato que chocou a si mesma e a Elias, Sofia fez sua escolha. Ela não seria vítima, não mais. Ela o olhou, seus olhos não mais carregando o peso da mágoa, mas a força de uma mulher que finalmente se via. Eu não sou sua posse, Elias, ela disse a voz firme. E meu filho não é parte do seu legado amaldiçoado. Ele é meu, e você é um homem em busca da própria libertação, tanto quanto eu. Ela respirou fundo, e a dor de outrora se transformou em determinação. Eu não vou embora, não agora, não até eu decidir o que fazer com tudo isso, com o meu filho, com a minha vida e com você. A partir de hoje,
Essa não é mais a sua prisão, Elias. É o meu ponto de partida. E se você quiser fazer parte disso, terá que lutar por cada segundo, como eu lutei. Eu não sou mais uma posse, eu sou minha. E mesmo assim, escolho ser sua, mas do meu jeito. A frase final de Sofia ecoou no ar, uma mistura de desafio, atração e uma promessa de uma jornada que ninguém jamais poderia prever. Elias, pela primeira vez em anos, permitiu-se um vislumbre de um sorriso tão enigmático quanto sua própria história. O desfecho não era sobre um felizes para sempre, mas sobre uma nova batalha, uma nova chance de redenção, onde Sofia, a ex-gordinha abandonada, não era mais a prisioneira, mas a comandante de seu próprio destino. E assim, no coração daquele mosteiro-prisão desativado, entre os muros que testemunharam tantas vidas aprisionadas, Sofia, a bailarina que se tornou ursinha e depois guerreira, reescreveu seu próprio destino. Ela não se livrou apenas de 20 quilos. Ela se libertou de amarras emocionais, de expectativas alheias e do papel de vítima que a sociedade e um namorado cruel lhe impuseram. O bebê que crescia em seu ventre, fruto de uma noite confusa e de um passado sombrio, não era um fardo, mas a prova viva de sua resiliência e de uma nova chance. Elias, o ex-diretor, o homem das cicatrizes e dos segredos, encontrou em Sofia uma força que ele, em sua vida de controle e ordens, jamais havia previsto. A redenção que ele prometia aos outros, de repente, se tornou real para ele também. A história dele não terminou com a fuga do irmão. Ela se transformou com a chegada de uma mulher que o desafiou a ver além das grades, tanto as físicas quanto as metafóricas. A relação deles não era um conto de fadas, mas uma parceria improvável, forjada na dor e na inesperada descoberta de que a força pode nascer da maior das vulnerabilidades. Essa história te mostra que nem toda transformação começa com dietas e academias. Às vezes, o maior peso que carregamos não está nos quadris, mas na alma. E a liberdade, ironicamente, pode ser encontrada nos lugares mais improváveis, pelas mãos das pessoas que menos esperamos. Pode ser que um ex-preso não te ajude a emagrecer, mas a filha de um ex-preso, sim. Ou que o ex-diretor de uma prisão com métodos questionáveis seja o catalisador para a sua própria revolução pessoal. O importante é que a reviravolta esteja lá, te esperando. E Sofia, aquela que foi abandonada e zombada, se tornou a maior prova disso. Se essa história te tocou, te fez pensar, te fez sentir, então nosso trabalho aqui está feito. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas narrativas que vão explodir a sua cabeça. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Qual foi a parte que mais te surpreendeu? Nos vemos no próximo vídeo, onde os finais felizes têm um preço, e a verdade é sempre mais estranha que a ficção.